Seja bem-vindo ao podcast Animação 618. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Júlia Bart. E aí, gente, tudo certo? Bora lá. Bora falar de série fantástica, hein, Ju? Sim. Porque existem dois tipos de pessoas, Ju, não sei se você sabe. Existem as pessoas que gostam de Arcane e existem as pessoas erradas. Eu não sei onde você está, Ju. Só tô deixando aqui uma opinião meio um pouco tendenciosa. Seria muito engraçado, né? Você falar assim, eu odiei a série, né? Péssimo, nossa. Cara, por que ela veio, então, né? Sabe? É pra fazer um contraponto, mas não, gente. Eu odeio a série. Eu sou super Arcane. O Rafa é desse, então que você traz os dois lados, né, Rafa? Os dois lados, pois é. Por isso que trouxe aqui meu amigo Rodrigo Basso. Ah, e aí, Rafa, tudo bem? Que saudade que eu estava de voltar pra cá. O senhor deixou tempão na geladeira de novo. Desse jeito não dá, não. Mas era porque tava guardando o tema especial. Eu sei o que aconteceu. Domênica veio aqui, né? E aí, né? Assim, aí você lembrou, né? É verdade, né? Tem que chamar o Basso também. Isso aí. Não me importa, não, foda-se. Muito bom. E temos uma estreia aqui, estreia no Cinemação, estreia na Podosfera, senhor Vitor Campos. Olá, pessoal. Como ser humano, como artista e como jogador de LoL, eu gosto de Arcane 3 vezes mais. Cara, poxa, que bom. Bom que temos um jogador de LoL, porque eu nunca joguei. Eu também não. Nossa, Vitor, você é nosso especialista. Ele vai ser nosso especialista, exatamente. Ele tá aqui pra dizer: o Vi não está 100% certa, porque no LoL. Né, tipo, a Jinx, na verdade, tem 3 tranças e não 2. Né? A tonalidade da jaqueta dela é um pouco mais. Magenta, e na verdade era. Né? É desse tipo, Vitor, de fanatismo de LoL ou não? Então, eu jogo principalmente por causa da lore. E, assim, eu conheço bastante da lore, eu gosto bastante de ler as histórias. Vocês chamaram as pessoas certas, né? Porque eu sou ficcionado pelas histórias do LoL. Ah, que massa. Pois é, gente, olha só. Hoje estamos aqui reunidos, né? Para fazer a felicidade deste apresentador aqui, pois vamos falar sobre um universo deslumbrante, brutal e que eu considero uma obra-prima. A gente vai falar sobre Arcane, a série da Netflix, né? A série que se tornou aí um marco para as adaptações de videogame, né? Nascida do mundo de League of Legends, a produção aí da Riot Games em parceria com o estúdio de animação francês, né, o Fortiche, conquistou tanto os fãs do jogo quanto novos públicos, né, tornando-se aí um fenômeno aclamado pela crítica e a primeira série de streaming a ganhar um Emmy de melhor programa animado. Com uma animação que é arrebatadora, né, que mescla aí 3D com texturas, né, e cores de 2D, onde cada frame parece uma pintura em movimento e uma narrativa madura que explora ali personagens complexos e dilemas morais sem simplificação. Arcane é uma experiência sensorial inesquecível. E hoje eu, Júlia, Basso e Vitor vamos bater um papo aqui com spoiler, por isso siga por sua conta e risco. A gente vai falar aqui justamente sobre uma série que terminou em 2024 e ainda assim segue emocionando, encantando os olhos e os corações, e a gente vai falar sobre por que Arcane se tornou essa obra-prima, né, tão especial, o que tem de tão especial nela para ela ser tão aclamada. E é isso, vamos bater esse papo agora do segundo ato desse podcast. Quando eu era criança, um cara pegou meu brinquedo predileto e jogou ali. Eu vinha pra cá à noite e olhava pra ele, esperando que talvez o vento ou, quem sabe, um pássaro o derrubasse. Todos temos maus dias. Mas nós aprendemos e ficamos juntos. Eu esqueci. Isso estava no meu bolso. São do apartamento. O que são? Sei lá. Vamos mostrar pro vender? Não.
chegava às telas da Netflix entre o dia 6 e 20 de novembro de 2021 a primeira temporada de Arcane. A segunda temporada estreou em partes também, né, nos dias 9, 16 e 23 de novembro de 2024, respectivamente. Arcane é uma série de animação criada pelo Christian Link e o Alex E, e ela é produzida pelo estúdio francês o Fortiche, sob a supervisão da Riot Games, e a série se ambienta no universo do jogo, né, League of Legends. Arcane é considerada a animação mais cara de todos os tempos, né, com orçamento total estimado em aproximadamente 250 milhões de dólares, superando produções como a Marvel, por exemplo. A série tem 18 episódios divididos aí em 2 temporadas. A história nos transporta para cidades irmãs, a Piltover e a Zaun. Piltover é uma utopia reluzente, né, movida pelo progresso e pela inovação tecnológica, enquanto Zaun é o seu sombrio e oprimido submundo, né, um lugar marcado aí pela desigualdade extrema, exploração e ressentimento. A tensão entre esses dois mundos explode com a descoberta da Hextech, uma poderosa tecnologia que funde magia arcana e ciência, né? Prometendo um futuro brilhante para a elite, mas aprofundando a miséria e a revolta dos menos favorecidos. No começo desse conflito está a trágica e comovente jornada de duas irmãs, Vi e Pounder, que após um evento traumático a separar, elas são lançadas em lados opostos de uma guerra iminente. Enquanto Vi luta pela sobrevivência e pela justiça, a abandonada Pounder é acolhida por uma figura paterna chamada Silco e transforma-se na caótica e imprevisível Jinx. A série, né, é feita pelo estúdio Fortiche, como eu já falei, que tem uma equipe multidisciplinar, né, de animação digital. Então eles não têm a tradicional direção de fotografia, né, ou por exemplo montadores, figurino e tudo mais. Ali é usado uma equipe que meio que vai fazendo tudo, né, e foge justamente dessa estrutura convencional de live action e fica muito mais focada ali na parte de iluminação, enquadramento, é tudo feito de uma maneira digital. Então os artistas são muito multidisciplinares e isso acaba agregando demais quando a gente vê a série, né? Na direção nós temos algumas pessoas que acabam co-dirigindo a série, né? Por exemplo, o Pascal Charroux, que é cofundador do estúdio Fortiche, né, e co-diretor da série Arcane. Ele dirigiu, né, os 18 episódios de 2021 a 2024, esteve presente em todo o processo criativo. Temos o Arnaud Delorde, que também é cofundador da Fortiche e co-diretor de Arcane. Ele também dirigiu, né, ao menos aí os 18 episódios de 2021 a 2024 e tem também uma série de trabalhos em outros projetos musicais e séries. Nós temos o Bart Malnori, que é co-diretor de 9 episódios da série de 2024, ou seja, da segunda temporada, e é um especialista em animação digital, né, e direção voltada para essas narrativas visuais da série. Temos também a Marietta Rein, que é diretora de 2 episódios de 2024 da segunda temporada, e a Cristília Biggrau, que é diretora de 1 episódio de 2024, e por último o Etienne Matera, que é diretor de 1 episódio de 2024. Vejam que a direção acaba ficando aí em várias mãos, né? Nunca é uma pessoa só que dirige, mas sim um grupo de pessoas, e fora isso, né, tem toda a equipe técnica que acaba palpitando também muito ali na hora de compor as cenas. No elenco principal nós temos a Hailey Steinfeld, que dubla a Violet, ou Vi, né? A Hailey é famosa também por ter feito Bumblebee lá em 2018, 3 Dias pra Matar de 2014 e a série Hulk, né, da Marvel em 2021. Nós temos a Ella Purnell, que dubla a Pounder, né, ou a Jinx. Ela ficou conhecida pelos filmes Never Let Me Go, de 2010, e também pela série Yellow Jackets, de 2021. A Mia Sinclair James dubla a Pounder criança, né? E temos o Kevin Alejandro, que dubla o Jace, que é o cientista e inventor, né? Ele é conhecido por ter feito a série Lucifer e Arrow também. A Kate Lin interpreta a Caitlin,
que é a defensora, né, de Piltover, e é o interesse romântico ali da Vi, né? A Kate é conhecida pelas séries do Harry Potter, onde ela interpreta a Shu Shang. O Jason Spisak, que dubla o Psycho, que é o líder do crime de Zaun, ele dublou também personagens de várias animações e jogos, né, conhecidos aí por trabalho como, por exemplo, de Star Wars, The Clone Wars, né, e Ben 10 também ele participou lá. O Harry Lloyd dubla o Victor, o parceiro de pesquisa do Jace. O Harry é conhecido pela série Game of Thrones, onde ele interpretou o Viserys, né, Targaryen. E temos o Reed Shannon, que dubla o Echo, que é o amigo de infância da Vi e da Jinx. Na dublagem brasileira, vale se ressaltar a Fernanda Bulara, que dubla a Jinx adulta, né? E a Tatiane Kiplayer, que dubla a Vi adulta. Bom, meus amigos, nós sabemos, né, que a série começou lá em 2021, terminou em 2024, né? Foram 2 temporadas aí, ambas com 9 episódios. E bom, aqui a gente vai falar, né, de uma maneira geral da série, mas apenas aí para posicionar o ouvinte, né, e entender o que a gente está falando, é legal, assim, ter uma visão geral, que é o seguinte: a primeira temporada, que dizem ter demorado aí cerca de 6 anos para ser feita, né, ela tem ali uma história onde a gente vê o conflito entre 2 cidades irmãs, né, que é a Piltover e a oprimida no submundo, que é a Zaun. No centro dessa trama está a trágica história de 2 irmãs, né, a Vi e a Powder, que após um assalto ali que dá errado e há uma descoberta da tecnologia Hextech, né, que é uma fusão ali de magia e ciência e tal, um evento catastrófico separa essas irmãs. A Vi é presa e a jovem Powder, sentindo-se ali abandonada, é acolhida por um criminoso chamado Psycho. Sob essa tutela do Psycho, a Powder ela se transforma na caótica e instável Jinx, enquanto a Piltover, né, que essa cidade prospera justamente porque começa a estudar e manipular ali a Hextech, a tensão com a Zaun vai crescendo e aí vai alimentando um ressentimento ali, mostrando justamente a questão de desigualdade social e tudo mais. E a temporada explora justamente esse reencontro conturbado das 2 irmãs em meio a essa tensão, né, social ali, de prosperidade e, né, porque as pessoas brigando, as 2 cidades tentando coexistir ali, e aí essa aliança da Vi com a Caitlyn, né, também começa a nascer e culmina justamente com a Jinx lançando aí um ataque devastador contra o conselho de Piltover no exato momento em que a paz parecia ser possível. E aí tem esse atentado ali. Termina a primeira temporada, a galera fica, meu Deus, o que vai acontecer? Jinx surge como essa grande vilã, como uma líder justamente de Zaun ali e tal. E aí a gente tem que esperar 3 anos pra daí a gente chegar na segunda temporada, e ela começa imediatamente após esse ataque da Jinx, né, ao conselho de Piltover, mergulhando no caos político e nessas consequências dessas suas ações aí. A segunda temporada, ela tem, e é conhecido, né, e muita gente fala sobre isso, ela tem um ritmo um pouco mais acelerado, a trama ela se expande e se fragmenta, né, afastando-se ali desse conflito central entre as cidades e tudo mais. A gente tem a Jinx e a Vi, que são forçadas a confrontar o passado ao descobrirem o destino do Vander, né, que é um pai para elas ali, e agora ele foi transformado em uma fera chamada Warwick, né? Enquanto isso, o Victor, em busca de uma solução para a humanidade, evolui para um ser super poderoso, né, com planos de impor uma nova ordem ali para a humanidade, e novas ameaças vão surgindo, né, como a Rosa Negra também, e as ambições também da Ampesa. Tudo isso vai tornando a narrativa mais complexo e por vezes ela fica mais apressada na segunda temporada, porque, como eu disse, ela também fica presa ali dentro dessas 9 temporadas. E a temporada culmina em uma aliança forçada ali, né, contra um inimigo comum, resolvendo arcos aí de forma mais apressada, mais corrida, mas mantendo o foco no amor trágico e no sacrifício entre as irmãs, que permanece como coração da série. Então, dito isso, né, justamente para posicionar esses
dois lugares, né, como as duas temporadas elas se posicionam, as histórias que elas contam e tal. Para começar, eu queria lançar uma pergunta mais geral para vocês, assim. Como Arcane fisgou vocês de primeira, assim? Foi a arte deslumbrante, que parece uma pintura em movimento, a história trágica, né, das irmãs, né, da vida, Jinx, ou essa complexidade, né, de conflito entre Piltover, Zaun? Qual que foi o elemento que fez vocês pensarem, tá aí, tem aí alguma coisa especial? Ai, que difícil. Difícil, né? Como eu já jogava, né, já conhecia praticamente todos os personagens principais. Dos meus personagens que eu mais usava no jogo, com certeza, era o Echo, quando ele lançou, eu virei mono. O Victor, quando eu comecei a jogar, eu virei mono Victor. Jogava de Jace também. Pra mim, assim, quando veio o Arcane, foi uma explosão, assim, porque não tinha muita lore dos campeões nessas épocas de 2015 que eu comecei a jogar. E aí quando veio, né, foi uma oportunidade de expandir a história desses personagens. Foi aí que eu vi o potencial, antes mesmo de eles lançarem até mesmo o teaser da animação. Eu já estava esperando muito esse anúncio. E quando saiu a animação, eu fiquei muito animado pra ver. Aliás, deixa eu perguntar, Vitor, você falou mono. O que é mono? Pra ser um tiozão como eu que não sabe, tá? O que seria um mono eco, por exemplo? Mono é como a gente chama no jogo, como pra uma banda, você tá no momento que você tá fazendo um solo. Ah, tá. Você usa só aquele campeão a maior parte das suas partidas. Entendi. O que me atrai um pouco de cara foi mais o traço, né? Que eu achei que... Eu não sei porquê, ela me lembra muito o traço do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Que, assim, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha já feito na face da Terra, e quem discorda tá errado, né? Se você discordar, você nem fala comigo, sabe? Tipo, deixa eu acreditar sozinho, né? Não quero argumentos contra. E eu gosto muito do traço do Homem-Aranha no Aranhaverso. Inclusive, tem alguns momentos que eles misturam 2D com 3D que eu acho bem interessante, né? Tipo, tem algo, principalmente com a Jinx, né? Tipo, tem uns momentos assim, eu acho que é muito legal. E a trilha sonora é absurda. É absurda. Tem umas, vamos dizer assim, normalmente em série comum a gente vê uma cold open ali, né? Um pequeno enredinho ali antes de começar, inclusive de ter a abertura mesmo da série, né? Tipo, a gente vê normalmente. E nessa, cara, tem umas cold opens do Arcane, né? Tipo, cara, que ela é uma história inteira. E às vezes não é contado, não tem nem som, não tem nem, tipo, a fala. Né? Eu me lembro muito o episódio de Pintar de Azul, que da segunda temporada, que tem todo um esquema de como que tá tendo o payback, né, tipo, da capital. E, cara, ela é uma história inteira de como usam repressão policial sem falar uma palavra, né? Só com uma sequência de imagens. Então, sim. Pra mim, assim, pra resumir, foi o traço que eu gostei demais, por causa de lembrar de Aranhaverso. E a trilha sonora, que eu achei, tipo, muito, muito, muito boa, né? Então, mesmo eu nunca tendo jogado League of Legends, né? Tipo, nunca ter visto nada disso, eu ainda assim fui fisgado daí por essas duas coisas. É difícil, né, Ju? Porque você vê quando a gente escuta o Vitor falar, e aí já tinha um apego por conta do jogo e tudo mais, e aí a série vem meio que pra... né, abarcar aí essa galera que jogava, né, e aí tem um lance de transmídia que a gente vai acabar falando sobre isso aqui também, mas acaba pegando esse público. Aí você ouve o Basso falar, e daí ele tá falando sobre a parte de design do jogo, trilha. É muita coisa boa nessa série, Ju. São muitos elementos, né, que levam a Arcane a ser uma das histórias, né, uma das animações mais bem vistas dos últimos tempos. Talvez a melhor, assim. Mas pensando na tua pergunta, assim, eu fiquei me questionando, né? E aí me remete muito à questão da animação também, por conta... Eu sou muito fã, né, de anime, né, animação. Eu sou o tipo de pessoa que vai no cinema ver animação, e aí é eu e as crianças lá, e eu não tenho nenhuma criança pra levar, que sou eu. E aí, assim, e por isso que eu gosto muito, muito de Arcane, por conta realmente da animação, dessa mistura, como falaram, né, das técnicas.
Mas outra coisa também que me pegou bastante, até, né, pra não ser o meio copia e cola, assim, que eu gosto muito de histórias de luta de classes. Eu acho que a Arcane tem muito forte isso. Sim! A primeira temporada é inteiro, tipo, luta de classes. É isso que eu tava segurando pra falar de Vou dar uma palhinha, assim, porque é um tipo de história que eu gosto muito, assim, e que eu acho que combina muito também com o universo ali de Arcane, e é a forma como eles também conseguem trazer isso mais se diferenciando, né, com essa animação, que tem um pouco de cyberpunk, um pouco de steampunk, né, então eles conseguem trazer muitos elementos e tudo praticamente funciona na série. Eu acho isso mais incrível. Eu acho impressionante isso, assim, porque... Assim, eu vou falar pra vocês que a primeira coisa realmente assim que já me chamou a atenção foi a música e a parte visual. Pra mim era uma coisa... A música é absurda. É absurda. Imagine Dragons, sabe? Uma potência. Eu não passava a introdução, sabe? A vinheta. Eu não passava a vinheta só pra ouvir a música. É um absurdo. E pra adicionar um pouquinho nesse ponto que vocês estão falando agora, pra não acabar passando batido, a Riot, nessa época que ela tava fazendo essa produção de fazer o piloto do primeiro episódio e apresentar e eles acabarem não paralisando por um tempo, né? Eles trabalharam com a Fortite e fizeram várias animações, tanto que tem uma animação do Mundial, foi das primeiras que eles fizeram, que foi com o Imagine Dragons, que fizeram a música desse clipe. Foi uma parceria que eles foram aumentando a quantidade de trabalhos que eles tiveram em conjunto. Foi todo um trabalho que eles tiveram de se preparar para fazer essa animação. Quando você vê esse histórico deles, e você vai percebendo como é que eles foram crescendo como empresa e foram crescendo a vontade deles de fazer Arcane. Powder. Vai? Ah, Powder! Eu sinto muito, Powder. Eu tentei voltar, eu juro, eu tentei, mas eu fui presa. Foi o Marcos? Eu não sei, não importa. Eu achei que nunca mais eu fosse te ver. Você é real? Eu sou, é claro. Sou eu, a Vai. Sua irmã, e eu tô aqui, bem aqui. As coisas mudaram desde que foi embora. Eu mudei. E eu acho que, assim, lógico, tem essa questão da parte desse conflito social que é maravilhoso também, a maneira como isso tudo é construído e tudo mais, mas pra mim também tinha uma outra questão que é justamente essa construção dessas duas irmãs dessa maneira, assim, sabe? De como a coisa dói dentro da gente, assim, porque a gente fica com aquela sensação de que tudo poderia ser diferente se apenas uma coisinha tivesse mudado ali no começo, sabe? Essa separação da Vi com a Powder logo no começo, assim, você já fica, não acredito nisso. E isso tem muito da tragédia grega, né? É engraçado como normalmente a gente pensa em tragédia como algo que, né, o destino impõe, né, uma força maior, inevitável que acontece. Mas na tragédia clássica, a ideia é um pouco diferente, né, um pouco mais cruel. O herói, ele não é uma vítima passiva desse destino, né? Pelo contrário, é a sua própria personalidade, as suas falhas e as suas escolhas que levam ele à ruína. O objetivo ali é justamente fazer com que o público sinta piedade e medo, né? Essa é a ideia da tragédia grega. E no fim a gente passa por uma espécie de purificação emocional, é uma catarse aquilo ali. E aí, quando você pega essa ideia e olha para Arcane, a série é um exemplo perfeito disso, sim. Né? É impressionante, porque a gente pensa na Powder e o maior desejo dela era ser útil. Ela queria ajudar a irmã
e ser aceita, ela acredita que o seu valor tá na sua utilidade, né? E essa mentira, entre aspas, ali meio que vai movendo ela. E essa necessidade desesperada dela de provar o seu valor, que leva ela a usar justamente os cristais Rentex ali para ajudar no resgate ali do Vander, né? E o resultado é justamente essa explosão que mata seus amigos e o próprio Vander, e que separa ela, né, sempre da irmã que ela tanto amava. Então você vai vendo essa construção e essa tridimensionalidade. Então é uma história que logo no começo te captura, porque, cara, é uma coisa que é muito próxima a gente, é muito humana, assim. Você falou de tragédia grega, né? Quando eu estudei isso na faculdade, a gente falava muito que, na verdade, os sentimentos que davam na gente dos personagens era dó e raiva. Exato, né? Exato. Né? Tipo, normalmente, se você lê, tipo, a Oresteia, entendeu? Outras tragédias normais assim, você vai ver que ao mesmo tempo você fica com raiva da pessoa que ela tá fazendo aquilo, você fica com dó também dela, porque você vai vendo que ela nada mais é do que vítima das suas próprias ações, né? E muitas ações delas que ela tá tentando fazer pra tentar evitar aquele destino. Exato. Ela, do Édipo mesmo, é uma clássica profecia autorrealizável, que ao ele tentar evitar o destino dele, ele acaba fazendo com que aquele destino acontecesse mesmo, aquela profecia acontecesse. Sim. Né? A Powder mesmo, ao tentar se mostrar e se provar pra ajudar, ela acaba demonstrando que realmente ela piora tudo aquilo que ela toca, né? E aí você tem raiva das personagens porque ela causa as mortes, mas você tem dó também porque ela é uma vítima junto das ações dela, né? Então, tal qual uma pessoa que toma um copo de veneno e quer que o outro morra, né? Então é uma coisa muito assim, mas eu gosto muito, apesar que eu acho que tem uma coisa muito do que os americanos gostam de colocar, isso é uma coisa que eu não gosto muito, só das duas irmãs, que é a ideia de... normalmente fazem muito isso em muito filme, muita série, né? Colocar duas pessoas criadas juntas no mesmo lugar e cada uma delas tomando rumos diferentes. Pra mostrar, olha, né, tipo, como poderia ter sido a vida de cada um, né? De acordo com as coisas, né? Então, mas a ideia muito é de trazer isso, só que ainda assim as duas só estão nessa situação por conta de que, na verdade, não são duas cidades, né? Tipo, eu sei que a série traz isso, mas é uma cidade só que é a periferia, né? Sabe? Tento achar que são duas, mas assim, e eu gosto que na verdade eles não são a periferia, né? Eles são a baixoferia, né? Porque né? Que a ideia tipo, de cidade baixa, cidade alta. E é claramente, tipo, o pessoal de Piltover, eles, tipo, estão lá com todas as boas intenções do mundo, mas é tranquilo, né? Quando você tem água encanada, luz, né? Comida, né? Tipo, acesso à moradia digna, né? Tá tranquilo você pensar nessas coisas, né? Agora, sim, tudo isso acontece porque a galera tá se ferrando lá em Zaun, né? Pra conseguir garantir que tenha tudo isso pra esse pessoal lá de cima. Pois né? é. Então... inclusive, a primeira temporada eu gosto muito desse embate onde tanto a ruína quanto a possível salvação estão vindo do mesmo lugar, que é da Cidade Baixa, né? Pensando na Vi e na Jinx depois, né? E de uma certa forma é a movimentação, por quê? Porque normalmente quando a classe mais baixa se movimenta, a sociedade inteira tem que se movimentar junto, né? Obriga, né? Tipo, a todo mundo se movimentar junto. Então, eu gosto principalmente da primeira temporada, muito mais da segunda, que... A segunda eu acho meio paia, tá? O enredo todo. Paia sabe? não vamos usar esse adjetivo. Eu acho que sim, porque a segunda temporada, paia é aquela foi coisa demais. que a gente já viu 1 milhão de vezes de clichê de a entidade mega poderosa que quer salvar os humanos e percebe que o problema do mundo são os humanos, então pra salvar os humanos temos que extinguir os humanos. Sabe, depois da primeira temporada eu tava esperando... Não necessariamente extinguir, assim, a gente vai falar um pouquinho depois disso. É, que ele não extingue, né, ele tira o livre-arbítrio de todos eles e decide que todos eles sejam uma única unidade que acaba com o indivíduo. Eu não tô morto, eu sou escravo dos outros, né? Mas autocracia! Tipo, meio complicado, né? Mas assim, essa primeira temporada, esse plot todo, eu gosto muito, assim, sabe? Porque eu gostaria que eles jogassem mais na cara ainda o fato de ser uma grande revolução, uma grande guerra civil que se dá, porque meu irmão,
a gente tá vivendo basicamente dos restos que vocês jogam daí de cima, né? Ô Vitor, essa questão social tem no jogo ou foi construída? Porque eu sei que depois que saiu a série, o pessoal meio que falou que, né, eles meio que oficializaram que a série é um cânone e que a história dos personagens é o que tá na série, né? Exatamente. Mas tem esse lance de alguma coisa social no jogo e tal que eles foram pensar lá? Ou foi algo construído pra série? Então, inicialmente a Jinx e a Vi já eram lançadas, né, do jogo. Elas tinham essa história de que a Jinx, ela quer destruir tudo pela frente e a Vi, ela quer caçar a Jinx. É basicamente essa a história que tinha antigamente, né, que ficava na lore. Com o passar do tempo, eles foram adicionando essas histórias sobre Piltover e Zaun, foram localizando os personagens. Então, quando veio o Echo, foi um boom, assim, porque eles lançaram o Echo junto com o próprio quadrinho para ele, uma animação, muita coisa sobre o Echo que falava sobre Zaun. E no quadrinho ele é mostrado também essa diferença de classe, porque o Echo, ele, como é na série, né, ele faz parte de Zaun, aquela pessoal da Cidade de Baixo. Acontece uma injustiça com um amigo dele que ele vai usando o conhecimento que ele tem com o Núcleo Rex para poder voltar no tempo para conseguir salvar o amigo dele. Só que ele só consegue voltar no tempo não o suficiente para conseguir salvar o amigo dele. Então ele conta na história que ele volta várias e várias e várias vezes e ele não consegue. Tem essa parte do Echo que veio, que foi uma adição enorme para a cidade. Com o tempo, a Riot foi percebendo que tem muito engajamento com a questão da história do jogo. Então eles foram desenvolvendo mais e mais. Até o momento que chegou em Arcane, já tinha bem definido o que era Piltover e Zaun. Tanto que, falando de Runeterra como um todo, ele é basicamente um grande RPG que cada região é uma coisa diferente. Piltover e Zaun é só uma ponte que liga Noxus, que é uma cidade enorme de guerreiros, que eles buscam dominar as outras regiões, que liga a outra parte, Shurima, que é uma cidade, é uma deserto, que era uma população antiga, como no Egito, né? Eles têm os ascendentes e tal, e cada região eles tem uma história que conversa com públicos diferentes. O lore é basicamente sobre isso. São pessoas que se interessam por partes de cada região do jogo. Você falou do Echo, o Echo é tipo o líder do Partido Verde, né? Cara, o personagem do Echo é muito maneiro, cara. É muito maneiro. Ele é muito bom. Só mais um ponto, assim, eu acho muito legal esse rolê, né, que a Arcane consegue fazer de suprir tanto quem não viu os jogos, quem não jogou os jogos e também quem jogou os jogos, né, com a questão da lore e tudo mais, né. Eu imagino, né, eu não joguei, mas eu imagino quem jogou e viu a série depois, cada referência deve ter sido uma loucura, assim. Total, tem até uma parte eu não sei se vocês chegaram a ver que saiu o artbook. Nesse artbook eles têm os conceitos dos personagens e tal que eles fizeram para adicionar na história, mas eles também tem uma seçãozinha que fala sobre easter eggs. Eles pegam vários itens que você compra no jogo e eles colocaram vários easter eggzinhos assim em algumas cenas. Caraca, bacana. Nossa, vou procurar esse artbook pra comprar. Putz, grilo. Olha. Porque o design dos personagens também é muito bom, né, cara? Muito Cara, o design da Jinx, cara, ele é absurdo. Ele é absurdo, ele é um esculacho. É muito engraçado como o pessoal consegue contar tanto. Você bate o olho na Jinx, do jeito que ela tá ali, com as construções, do jeito que ela faz, e você consegue já perceber 80% da personalidade dela ali. Sim. Sabe? É muito bom, assim. O Echo também, né? Você olha pro Echo, você olha e fala assim, sim, combina demais a estética do personagem com as coisas que ele faz e defende. Eu acho muito, muito bacana quando eles conseguem encaixar assim tão bem. Né? E as vozes também, né? Nossa. A Vi, né? O Vander depois se torna um cara muito mais interessante depois, eu acho que na série.
Mas eu acho bem bacana o design dos personagens, é muito bonito. Você vê que, assim, tem uma coisa estética que eles usam muito uma expressão, né, com os olhos, assim, os olhos bem grandes e tal, e eles usam muito dessa expressão com os olhos, o que lembra muito a brincadeira que se fazia no cinema mudo, né, que tem uma questão de ser algo muito expressivo, assim mesmo, para que as pessoas sintam as coisas ali. Então tem momentos que eles estão falando uma coisa, mas se eles estão contrariados com aquilo, você vê nos olhos deles, assim, que eles estão contrariados. Essa criação é muito louca, assim, de você ver numa animação. Mas, cara, você vê muito isso no que a Júlia falou de referência de anime. Em anime você vê muito isso, né, Júlia? Sim, bastante. É que eu acho que também tem essa questão das animações terem evoluído, né? E a gente falou ali, o Bas falou ali sobre o Homem-Aranha, né? Que foi uma evolução. E aí eu acho que a Kirby também é uma evolução de alguma forma, sabe? Traz ali um novo aspecto, traz novas visões pra animação. E essa questão dos olhos também, né? Que é algo que já vem do anime, que aqui eu acho que até se aperfeiçoa um pouco mais. Então eu sinto que Arcane, ele é uma evolução das animações de verdade. E o Basso também falou sobre a questão da Jinx. Tem um detalhe que aparece mais na primeira temporada, né? Mas quando ela tá dentro daquele lugar ali, quando ela tá, né, pegando os cristais de Retex lá, e aí você vê que ela tá meio surtando, surgem uns rabiscos ao redor dela, assim. Sim. Crack, assim, que aquilo ali é tão fantástico, porque é a expressão pura, assim, de que essas maravilhas da animação, né? Do caos, da mente dela se fragmentando, né? E as coisas dela todas estão sempre borrando, né? Sempre saindo fora do contorno. O braço que ela faz pra aquela mulher que é a amiga lá do Silco lá, a Sevika. Cara, o braço que ela faz pra ela, cara, é inteiro, né? Você vê que a personagem da Sevika, você vê que ela tá inteira no contorno, mas o braço, ele fica dando uns flickers, né? Ele fica né, piscando e saindo fora dos contornos conforme ela vai puxando. E, porra, que maravilha, né? Você colocar o negocinho de caça-níquel, né? Pra poder escolher qual que é o poder. Pô, aquilo ali é... Aquilo ali você olha e fala assim, é isso que eu falo do design, você fala assim, isso foi, você olha, ninguém precisava ter me falado, isso foi feito pela Jinx. É um completo contraste, né, porque a personalidade da Sevika, ela é uma personagem bem dura, né? Ela é muito reta, né, ela é muito certa, é até um negócio meio esquisito dela ver ela com o Silco também, né, porque apesar que o Silco é uma mente criminosa ali, mas você vê ela... A personalidade dela é muito mais de um general e de uma coisa assim, né? Muito correta, entre aspas, assim, no sentido de leal e de seguir um caminho retilíneo. E aí, quando eu não consigo parar de pensar que a Jinx, eu não conheço nada do jogo, né? Mas você olha pra Jinx e fala assim, com certeza ela fez essa merda só pra zoar a Sevika, sabe? Você é muito certinha, vamos dar uma bagunçada, tá ligado? Em você, sabe? É maravilhoso. Mas maravilhoso. Essa brincadeira que a série faz o tempo todo com essas dualidades, assim, é algo que movimenta, né, a série justamente pra frente, traz esses conflitos, mas também adiciona uma camada a mais justamente nessa parte visual também, né? Porque, veja, se a gente pegar Piltover e Zaun, são cidades completamente diferentes, assim. Piltover é toda simétrica, fria, tem umas cores claras, douradas, né? Tudo muito bem encaixadinho e tal. Você vai pra Zaun já vai beber muito mais da arte nouveau lá, né? Aquele movimento lá artístico francês, né? De 1890 e tal. É tudo mais curvo, as coisas são muito mais fluídas ali. Isso é uma das coisas, mas aí você tem outra dualidade, que é, por exemplo, as figuras paternas, né? Você vê o Vander, é um cara que tá lutando com todas as suas forças pela paz ali. Todo o conceito dele envolve essa questão de pacificar aquela situação. O Silco é o oposto. Ele tá querendo também essa paz, mas ele quer através da revolução, a qualquer custo. Então, assim, essas dualidades é muito, cara, eu acho muito legal. As rimas, né? O Silco e o Vander, a Vi e a Jinx, né? Exato. Eles, né, assim como o Vander e o Silco eram irmãos, né, de
de amizade antes, e eles tomaram caminhos diferentes, mas ambos querem uma melhora pra Zaun, né? Meio que... A gente já viu isso em muitos lugares também, né? Inclusive na vida real. Eu vou fazer uma comparação, gente, mas pelo amor de Deus, tá? É muito longe disso, mas assim, Malcolm X e Martin Luther King, sabe? Tipo, ambos querem a melhoria pro seu povo, mas escolheram caminhos bem diferentes. Então, eu acho que... E depois você vai vendo que as duas irmãs também acabam levando isso. Mas essa parte estética você achou muito legal, Rafa? E até perguntar pro Vitor, que daí conhece mais do material original mesmo, porque eu não sei se o que veio primeiro, se foi a separação das cidades ou veio os personagens, então vamos decidir então colocar eles ali que faz mais sentido, mas os personagens todos que estão em Zaun, eles são muito mais nessa estética caótica e sombria e bem coisa desencontrada e tudo mais, e a galera que tá em Piltover, eles são muito mais simétricos, como você falou, né? E muito mais limpos, com coisas muito mais delimitadas corretamente, né? Com ângulos muito mais retos. O próprio Victor, né, que a gente vê lá, o Jace, né? A Ambessa, que, porra, a Ambessa é maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Mas, assim, o pessoal lá todo... Você vê que a estética do ambiente que eles habitam é bem diferente. Eu não sei se isso também tem separação assim lá, Victor, no jogo. Cada região, né, como eu falei, eles têm uma característica que reflete nos personagens. O personagem, ele é muito pensado, o campeão, ele é muito pensado quando a Riot vai lançar ele. Que, por exemplo, a Jinx, vamos dizer, a Jinx, quando ela foi lançada até o momento que saiu em Arcane, ela tem características muito marcantes. Tipo, no jogo, ela tem a arma que pode mudar de forma, que tem a arma que ela dá tiro normal, e quando ela ativa, ela solta vários mísseis. Tem a outra que é a paralisante, que solta um choque, tem as armadilhas que ela joga no chão, que prende, e tem o super mega míssil da morte. Assim, eles conseguiram usar as habilidades da personagem na série. Tanto que é bem destacado esse tipo de coisa. A mesma coisa é a questão do Echo. Porque apesar dele vir de uma situação difícil em Zaun, ele tem essa questão dele ser super inteligente. Essa inteligência dele que leva o Heimerdinger a adotar ele como pupilo. Que também já é contado na história dele quando ele foi lançado. Essas características que cada personagem tem, a origem que eles têm, a história que eles foram se desenvolvendo e como eles chegaram a se tornarem um campeão no jogo, tem muito dessa carga no jogo em si. Espera! Ela é minha irmã! Vai, ela nunca vai ser a mesma! Não, não, não. Cuidado! Viu só? Agora termine. Que droga, Balder! Acorda! Lembre-se de quem você é! Eu sei que você se lembra! Você vê isso tudo que o Vitor tá falando me faz muito pensar sobre essa questão da transmídia, né? Que a gente já falou um pouco disso antes, assim. Porque eu acho muito interessante como a série, ela se encaixa de uma forma muito bem sucedida nesse conceito de transmídia, né? Se a gente pegar o conceito de transmídia narrativa, né, que é um conceito popularizado por um teórico que chama Henry Jenkins, ele define como uma história que se desenrola através de múltiplos suportes midiáticos, né? Cada um... Em multiplataformas, né? Exato, multiplataformas. Então esses textos eles são distribuídos de maneira distinta e valiosa para todo mundo. Então é interessante porque você tem a expansão do universo, né, através da série. Então tem pessoas
que jogam o League of Legends como o Vitor, que acabam entendendo que a história não é simplesmente, né, adaptada ali, existe muitas outras coisas por trás e tal. Então aí isso pode virar filme, série, jogos, quadrinhos e tal. Então você expande aquele universo para além daquilo. Tem também uma contribuição única, né, de cada mídia, porque cada meio faz uma comunicação de uma forma diferente, né? Então, tipo, um filme pode introduzir uma história, uma série, né, pode expandir essa história, um jogo pode permitir o público justamente explorar o universo, né, de outra forma. E se eu não me engano também, para ser multiplataforma, cada plataforma ela tem que adicionar um conteúdo que não existe nas outras, né? Exato, exatamente. Porque senão seria só uma adaptação, né? Tipo, não, aí é só tá adaptando de um lugar pro outro. Não, e é maravilhoso, porque quando ele é bem feito, né? Quando ele é bem planejado, porque uma coisa é você chegar e fazer, e aí você só ir colocando isso em outras mídias e esperar que o resultado venha, mas tipo, sei lá, vou fazer de qualquer jeito, eu só vou fazer uma adaptação ali e tal. Mas de uma maneira muito bem planejada, dessa forma, tipo, a série entrou e trouxe justamente uma camada adicional de profundidade para todos esses personagens que revitaliza a própria marca, assim. Isso apresenta League of Legends para pessoas que nunca ouviram falar, apresenta esses personagens que às vezes nem sabem que tem ligação com League of Legends, mas, sabe, começa a entender, pô, eu sei quem é a Jinx, eu sei quem é a Vi, eu sei quem que são essas pessoas. Então há um ponto aí de expansão realmente, né? E Arcane se encaixa perfeitamente nessa definição do Jenkins, justamente porque ele funciona como porta de entrada para esse universo e não exige nenhum conhecimento prévio do jogo. Porque isso foi uma coisa, quando eu falei que eu queria gravar sobre a série, a Ju até falou para mim assim, mas... putz, eu só conheço a série, eu não sei, nunca joguei. Eu falei, vamos junto. Vamos junto nessa que eu tô na mesma. Eu não faço ideia do que é o jogo. Mas a série, pra mim, é completamente apaixonante, né? Então... Ela é muito boa. Eu também não conhecia nada dela e eu achei ela, assim, tipo, muito boa, né? Eu gosto principalmente da primeira temporada mesmo. Eu acho que o escalar do conflito entre a cidade baixa e a cidade alta, e como que eles vão combinando até numa situação, naquele barril de pólvora, vai chegando numa situação que fica insustentável, né, que termina com o enfrentamento das duas cidades, ele se mescla muito com as histórias pessoais que você vai construindo daqueles personagens que estão ali dos dois lados da situação, né? Exato. E a Vi que fica trocando, né, tipo, de lado, né? A Vi é o grande elo entre esses dois mundos, né? Ela fica pulando muito de um lado pro outro. Acaba sendo um pecado realmente quando a gente vai pra segunda temporada, e essa questão desse conflito das cidades meio que fica em segundo plano, né? Porque daí a gente tem Victor, a gente tem essa questão da própria Jinx, né? A gente tem os vagalumes. E fica uma coisa muito mais... Porque acho que a primeira é muito mais cinza, né? Por exemplo, cara, quem que é o vilão e quem que é o vilão dessa história? Na minha opinião, obviamente, é a Cidade Alta, mas assim, a série te dá margem pra você falar que ambos os lados estão lutando pelo seu lado, sim, né? E acho que a coisa que a Júlia, né, tava trazendo muito no início, né, desse embate, né, Júlia, de luta de classes, né, tipo, de cada um, mas assim, não necessariamente tá é duro falar que não necessariamente tem um lado errado, mas pra mim, obviamente, o professor sempre tá errado. Mas é porque a série, ela é muito ambígua, ela tem uma ambiguidade moral, obrigado, né? Assim, ninguém é 100% bom, nem 100% ruim ali. Isso acho que isso que exatamente conecta com a gente, né? E também um ponto interessante, assim, que eu acho que na primeira temporada tem uma questão, assim, das decisões dos personagens que pesa mais, assim, é muito mais ação e causando uma reação, né, tanto pro bem quanto pro mal, como a gente tá falando aqui. E isso é algo, assim, que eu não consigo me relacionar tão bem na segunda temporada, sabe? Eu sinto que na primeira temporada, a questão da luta de classes, a questão de a gente ficar nesse conflito emocional, né, de a gente torce pra um lado, mas olha o outro lado, o que tá acontecendo, olha esse personagem, como ele tá sofrendo. Então isso é muito mais poderoso, né? E esses conflitos que acabam causando, porque como a gente falou, né, tem essa dualidade e tudo mais,
E enquanto também a Vi e a Powder são ali um reflexo uma da outra, mas também tem o Jace e o Victor também são um reflexo um do outro, sabe? E isso é muito bem explorado na primeira temporada. E aí, quando só entrando um pouquinho aqui na segunda, quando a gente já foi segunda, eu sinto que é tudo muito apressado, sabe? E aí, pra mim, assim, tem um ponto que é um pouco a questão da... É uma jogada de marketing, acaba sendo uma jogada de marketing, acaba sendo uma jogada comercial, basicamente, porque eles querem produzir mais coisas, né? Então vamos apresentar essa série aqui pra gente ir pra outra história, né? Mas, enfim, eu ainda acho que a qualidade se mantém, né? Só a questão da história que pra mim pesou um pouco. Gente, mas vou falar pra vocês que a segunda temporada, olha, até pra falar é difícil, porque assim, não, tem uns episódios, eu cheguei pra minha esposa um tempo atrás e falei pra ela assim, deixa eu só te mostrar uma cena. Aí eu fui no episódio 5, né, quando eles estão atrás do Vander e ele já se transformou naquele monstro e tal, e aí eles estão naqueles corredores e tal, e aí tem uma cena que eu acho tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, quando ele começa a vir e aí você vê aquela luz vermelha e ele vindo e a coisa se apaga e tal, e de repente a Jinx tá abraçada nele. Puta que pariu. Nossa, eu chorei vendo, aí eu fui mostrar pra minha esposa, chorei de novo. Eles apelam demais. Eles apelam demais nessa segunda temporada. É maravilhoso. Eles apelam muito, cara. O final do episódio 6 também, né? Que tem o sacrifício da menininha, né? Ai, meu Deus. Eu chorei da primeira vez que eu assisti, e aí eu fui reassistir agora, porque o coisa também, né? O Rafa é foda, né? O Rafa chega e fala assim, vamos gravar sobre Arcane. Fala assim, vamos, quando daqui a 4 dias você tem que assistir 18 episódios, tá ligado? Tipo, porra, mano, tá ligado? Que foda. Eu fui reassistir só a segunda temporada, eu não assisti a primeira. Você mencionou a Isha, tem uma curiosidade engraçada sobre ela, porque ela é apresentada e a Jinx, já quando ela conhece a Isha e ela tem aquele apego por ela, e ela volta a se tornar Powder, porque ela começa a se ver na Isha e ela quer que ela tenha um futuro que ela não teve. Depois de assistir a Arcane, né, eu comecei a estudar japonês. E eu percebi que Isha, em japonês, significa médico. Então eu fiz uma associação. Então, a Isha, no caso, seria meio que... estaria consertando a Jinx. Sim. Ai, eu vou chorar de novo? Cara, e quando eu fiz a segunda vez agora pra poder gravar o podcast, eu vou assistir de novo a segunda temporada, e assim, eu já sabia que ia acontecer. E ainda assim, tipo, eu me emocionei de novo, sabe? Mas assim, é isso, é toda a história deles tentando retirar o Vander de dentro daquela criatura novamente, e aí você vê todo o sacrifício. Porra, o final do 5, quando a Vi tá abraçada, tipo, com o Vander, ela fala, tipo, você não vem, né, e fala pra Jinx, você fala, porra, meu irmão, tipo, como não, né, tipo, vou assim com você, tá ligado? Tipo, pô, você abraça a TV junto, tá ligado? Nossa senhora. Não, só de lembrar aqui eu já tô arrepiado. E dali pra frente vai, cara, porque o episódio depois 7 tem, você vê uma outra possibilidade da Powder, né, tipo... da Jinx. Esse episódio 7 tem uma das cenas mais maravilhosas, mais brilhantes aquela coisa deles dançando ali, aquilo a técnica que é usada, que é uma coisa que eles diminuem o número de frames, assim, ele fica meio travadinho, cara. Eu acho que eu vejo episódios. Eu lembro do episódio 7 agora, e eu fico pensando muito no que a Julia falou, né? Tipo, o episódio 7 acho que é o único que tem um ritmo normal que a gente gostaria que as coisas acontecessem, né? Que ele tem um respiro muito bom. Mas você, Basso, usou adjetivos caloriosos. Cara, eu acho assim, me desculpa, cara, tudo que a gente falou da primeira temporada, da discussão, da luta de classe, e agora que a Julia falou, me veio muito também na minha cabeça, muito que realmente, na primeira temporada, cada ação de cada um dos personagens tinha um impacto de desenrolar muito grande, porque era uma imensa bola de neve que estava sendo rolada.
Né? Onde cada um foi lá e deu um chutinho nela, né? Não, eu acho que inclusive assim, a primeira temporada ela é muito mais pé no chão, assim, né? Porque ela vai explorar todo um lado político mesmo, vai mostrar justamente essas diferenças, né? Essas brigas ali, as relações humanas ali e tal. Tem essa ascensão, né, como que é o nome dela mesmo? Daquela personagem... A Ambessa, que é a líder lá do... Qual é a filha dela, Mel? A Mel, a Mel, a ascensão da Mel, mas com esse conflito com a mãe, né, que tá tentando impor uma ordem ali também. A Ambessa, ela nada mais é do que a Viola Davis naquele filme lá, né, do... Sim, essa personagem é maravilhosa. É o nome lá? A Mulher Rei. Mulher Rei, é ela, né? Sim, total. Não, uma força, né? E assim, a Ambessa é muito boa, a Mel é muito boa, e tudo isso tá muito envolto justamente com essas questões sociais e políticas que são abordadas na primeira temporada. Eu acho que quando a gente vai para a segunda temporada e aí começa-se a mergulhar um pouco mais nessa questão do Victor, né, e do Jace, que tem essa ambiguidade também entre eles, né, que são parceiros idealistas, que compartilham desse sonho de usar o Hextech pro bem, e aí a relação deles, né, acaba ficando conflituosa, porque os caminhos, né, vão mudando, o Victor abraça essa solução mais radical para corrigir as falhas da humanidade, o Jace se opõe a ele e tal, e isso começa meio que a se sobrepor a essa questão dessa questão social, assim. Eu acho que perde um pouco, até quando a Mel vai também mostrando que ela tem ali, né, também aquele negócio lá da rosa, como que é? A rosa negra. A rosa negra, Eu me perdi inteirinho nesse plot, tá? E era com essas 2 vezes. Desculpa, não sou uma pessoa lá muito brilhante, e assim, então eu assisti 2 vezes, eu não entendi o rolê, eu sei que... Mas eu também achei que ficou difícil de entender, eu concordo. Eu acho que fica difícil. É uma coisa um pouco grande agora que eu vou falar, mas com relação a isso, quem é de fora realmente não tem essa visão do todo. Como às vezes eu gosto de conversar com gente que não joga, porque, como o próprio Rodrigo falou, ele tem a sensação de que foi tudo corrido. Só que, por exemplo, quando lançou a primeira temporada de Arcane, a Riot ela faz uma coisa que eu elogio muito, que é tipo, os jogadores eles têm uma ambientação. Antes de lançar a temporada, eles colocaram eles sempre colocam um metajogo, que é um jogo dentro do cliente. Você tem aquele jogo que você pode jogar como se fosse num navegador, ao invés de você jogar uma partida, sabe? Aí eles fizeram uma ambientação que é praticamente vários lugares de Piltover, que eles fizeram no formato da série, e você explora Piltover e você conhece os personagens por escritos, coisas que eles deixaram assim, e você tem uma missãozinha que é impedir a Jinx de estragar o rolezinho que tá acontecendo lá, né? Você vai fazendo essa brincadeira de achar os objetos nos cenários. E aquilo ali já te identificou na série, na primeira temporada. Aí eles colocaram que não seria canônico depois da primeira temporada. Só que fez tanto sucesso que eles falaram assim, quer saber? Agora é canônico. Os personagens da série tinham recebido uma skin chamada Skin de Arcane. Só que depois que eles foram canonizados, os personagens foram remodelados para serem o do Arcane. Então, eles fizeram atualizações no visual dos personagens e fizeram mais uma skin, que seria a versão melhor deles, que aconteceu na segunda temporada. Enquanto estava acontecendo tudo isso, da espera pela segunda temporada, eles estavam trabalhando por debaixo dos panos para poder fazer novamente aquilo que eles fizeram na primeira temporada. Eles fizeram um metajogo para você se localizar antes da segunda temporada. Eles fizeram vários arquivos que você pode ler sobre a segunda temporada antes mesmo de ter sido lançado. Eles fizeram muitas coisas durante o lançamento dos episódios e depois, que eu vou falar depois ainda sobre o que eles estão desenvolvendo ainda e estão lançando, que vai conversar com a próxima animação que eles vão fazer.
Então é uma coisa assim que pra quem tá jogando já tá situado, muito bem situado em toda a história. O Rodrigo ele falou da Rosa Negra e é uma coisa que é questão de Noxus. E foi explicado também dentro do cliente do jogo. Porque Noxus ela tem uma história que é muito antiga, que tem o Sun Uzal. Tanto que eles lançaram a skin do Mordekaiser, que é um dos personagens, um dos campeões, que ele é meio que ele é o Revenant de Ferro. Ele é um imortal que ele meio que comanda os mortos. Ele que fez Noxus, né? Que ele queria ser imortal. Ele era um humano que ele queria alcançar ele queria ascender, né? Quando ele morresse. Só que ele viu que não era aquilo aí e tal, e ele queria voltar. Nisso que ele queria voltar, ele queria se vingar de toda a humanidade. Então surgiu ali a LeBlanc, que ela conseguiu, junto com outros lá, selar o Mordekaiser de volta para o mundo dos mortos. A LeBlanc, ela vive há muitos anos, milhares de anos, pesquisando uma forma de evitar que Mordekaiser voltasse. Então, acontece que ela instituiu essa Rosa Negra, e a Rosa Negra, ela é toda... ela se multiplica, né? A LeBlanc, ela se multiplica, ela cria clones dela que são sencientes, elas são separadas do corpo principal. Então ela é meio que imortal e ela vai criando planos durante toda a história do jogo para fazer meios com que ela conseguisse controlar o Mordekaiser se ele voltasse. Entendi. Então a Rosa Negra é essa forma que ela aparece em Arcane, é só uma ponta do iceberg do que realmente está acontecendo. Não, eu entendi com esse contexto um pouco melhor agora para saber que ela é essa criatura mega poderosa, imortal e tudo mais, mas a relação ali dela na história é que eu fiquei um pouco confuso, porque dá a entender que ela levou o filho da Ambessa, né, de alguma forma, né, e aí eu não sei exatamente se levou ou o que foi, porque fica desencontrado as histórias, eu acho que talvez é proposital, né, que cada uma conta uma versão, a Ambessa fala que ela matou e corrompeu, a outra fala que na verdade ela só deu uma oportunidade pra ele, e aí não sei, mas dá a entender que ele morreu, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver, a Riot lançou várias animações falando sobre esse caso. Tanto do Mordekaiser, quanto da LeBlanc. Não vi nada. Tem muitas animações que eles fizeram com o final do Arcane até hoje. Eles fizeram várias animações que vai falando cada parte disso. Ela vai explicando o papel dela com questão a Noxus, porque ela conseguiu, por trás dos panos, ser uma das líderes de Noxus, que são 3 comandantes, que não é um só, não é um rei, são 3 que comandam, e ela sendo parte de um deles, ela meio que controla os outros 2, né, porque ela meio que comanda tudo por trás dos panos. Ah, tá, então essa história, então, todo que a gente vê na Arcane, ela vai ser explicada, então, nessas animações, ela não tá explicada mesmo no Arcane, então não tô maluco. Ela tá... Vai! É ele! Você tem que acreditar em mim! Ocasião? Uma dama não pode só querer uma música conhecida? Não essa dama. E não essa música. Eu acho que tem uma questão que até a Ju comentou antes, que era uma questão do marketing, né? Porque a gente não pode esquecer que a série, ela tá justamente inserida dentro desse contexto de que ela faz parte de um universo ali, expandido. E assim, a segunda temporada é de fato a conclusão da história das irmãs Jinx. E é isso, assim, não vai ter uma terceira temporada contando a história delas. E aí o showrunner, né, que é co-criador também, que é o Christian Link, ele explicou
que essa decisão ela tinha sido planejada desde o início, e a equipe de produção da Fortiche, que fez a animação, e da Riot, né, eles trabalharam nessa história de Arcane por 9 anos, tipo, desde 2015 eles estão trabalhando nisso daí. Sim. E o Link, ele afirmou que depois de tanto tempo focado nesse grupo aí específico de personagens, a equipe tinha esse desejo de explorar outras histórias e campeões, né, do vasto universo da Runeterra. E nas palavras dele, ele diz o seguinte, que eles passaram 9 anos trabalhando em cerca de 11 personagens, e por isso também eles querem ter certeza de que eles podem contar as histórias de outros personagens pelos quais eles também são apaixonados. Então, sim, apesar do fim de Arcane, já existem fontes, né, que afirmam aí que esse é o começo só de uma jornada narrativa muito maior, que haverá novas séries. A Riot já está trabalhando em múltiplos projetos, né, para expandir esse universo, e o Christian Link, ele já confirmou que pelo menos mais 3 séries já estão em produção. E essas novas produções vão se concentrar em outras regiões da Runeterra, Noxus, Ionia, Demacia, né? Isso? Demacia? É Demacia, que são os próximos passos aí do universo cinematográfico. Então, tem muita coisa, e eu acho que eles acabaram dando uma misturada em algumas coisas nessa segunda temporada de Arcane por conta disso, assim, sabe? Para começar a plantar semente para que quando as próximas coisas apareçam, a galera vai falar: caraca, você viu? A Rosa Negra apareceu lá em Arcane, agora tá aqui. É que eu achei um pouco complicado, porque a Ambessa tem um papel muito grande na segunda temporada. A filha dela, a Mel, também é uma das únicas 3 pessoas que estão no conselho de Piltover, que acaba sendo cooptada pela Rosa Negra. A Ambessa e a Mel também viraram campeões do jogo. Olha aí. E assim, eu achei que era uma parte que era muito crucial, porque depois do final, o embate, vamos dizer, do mundo físico, não do mundo espiritual, que depois, sei lá, com o Victor e com o Jace e tudo, né? Ele se dá nesse plano, né? Principalmente nesse embate também, tipo, de mãe e filha. E assim, eu senti que entender o que era a Rosa Negra e o que a história dela representava, tanto pra Ambessa quanto pra filha, e o irmão e filho, né? Que é o filho da Ambessa, irmão da Mel, que foi perdido, me parecia importante, e eu acho que isso não foi explicado. Então eu vou te falar, Basso, te pegaram, você não percebeu, mas te pegaram, porque quando sair a série explicando tudo, você vai falar: eu achava que era importante. Pô, agora então eu vou assistir. Não, eu acho que é importante, só que assim, eu tô dizendo que eu acho que é importante o suficiente pra estar nisso daqui agora. Sim. Entendeu? Sim. Não em outro conteúdo, sabe? Eu sinto um pouco, assim, essa questão de quando as produções, elas não conseguem finalizar nelas mesmas. Isso me dá um pouco de agonia, assim. É legal, a gente faz... Mesmo, é meio que impossível você contar uma história de LoL e terminar ali. Não tem como você terminar, não tem. Eu sei, mas é um sentimento que nem só com LoL, assim, mas com tudo, assim. E aí, mas tudo bem, a gente entende, né? É uma história gigantesca, né? Precisa mostrar os personagens, e eu acredito que agora nessas outras produções, provavelmente a gente vai ver ali esses personagens né, de Arcane aparecendo, talvez são uma pontinha ali quando vê. Eu acredito que sim, sabe? Até porque pra trazer esse apelo também emocional e pro pessoal também conferir, né? E ver um pouquinho ali dos personagens que vão fazer falta, com certeza, né? Mas eu sinto, assim, que quando a série ela não consegue ter um desfecho nela mesma, parece que fica faltando, sabe? Daí a gente tem um sentimento de frustração, eu acho. Exato. Sabe? Concordo. E é isso, sabe? Eu me senti um pouco frustrada porque era uma experiência, né? Uma expectativa muito grande, assim, em relação à segunda temporada. Porque, meu Deus, gente, o final da primeira é maravilhoso, é incrível, assim. Então fica tipo, meu Deus do céu, acabou tudo, o que vai acontecer? E aí, a segunda, assim, eu entendo os pontos dela, assim, eu entendo o que ela quer discutir. E eu gosto muito da relação ali que acontece com o Victor, principalmente. Eu acho que pra mim ele é, sabe, uma das partes que eu mais gosto na segunda temporada é o que acontece com ele. Mas eu sinto, assim, que
sabe, podia ter... Eu sei que deixar o pessoal trabalhar também, né, coitados, né, tem que ter descanso, né? Mas mais uma temporada seria legal. Sabe o que é duro, Ju? É que eu concordo plenamente com tudo que você falou. Eu também tenho essa sensação de que, né, a coisa quando não fecha nela mesma é difícil. Eu sempre critico essa coisa de dever de casa, sabe? Que você tem que ficar... Você tem que assistir a série e você é obrigado a ler o livro. Isso, a Marvel, exatamente. Eu acho péssimo isso. Agora eu vou te falar, deve ser duro também, porque você imagina que se eles não tocam nesse ponto da Rosa Negra na segunda temporada, quando vier a próxima série, aí vai ter um cara lá no Cinemação falando assim, pô, mas eles podiam no final lá da segunda temporada de Arcane ter mostrado alguma coisa da Rosa Negra pra gente não chegar sem contexto nenhum, sabe assim? Bom, eu fico muito feliz, Rafa, que você já tá acertando que eu vou participar então do próximo, quando ver outra série, né? Porque tá me citando aí, né? Eu sou esse cara. Não, eu também sou. Eu concordo muito com a Júlia, e aí, assim, eu sei que a gente não tem que ficar tentando imaginar o que a série que poderia ser, a gente tá falando da série que foi. Ainda assim, eu concordo muito com a Júlia que terminou tão bem a ideia da primeira temporada, que no final das contas, quem que derrota o grande sujeito que tá arquitetando todos os planos é a Jinx, que se transforma na nova vilã, sabe? E, cara, só que assim, ela foi a vilã, mas foi ela que derrotou o vilão, sabe? Como assim, né? Então, eu acho que dá uma outra camada e dá a entender no começo das primeiros episódios, pelo menos, queria também continuar o conflito entre a Cidade Baixa e a Cidade Alta, e esse conflito é substituído pela entidade Victor, toda-poderosa, Deus onipresente. Eu queria falar muito sobre essa parte do Victor. E narrativamente, mas assim, narrativamente falando, Victor eu acho um embate muito interessante, que eu acho que como a Júlia mesmo falou também, que acho que foi a Júlia que é a mesma questão da Vi, da Jinx, também você vai ver o Jace e o Victor, né? São dois lados de uma mesma moeda. E o núcleo do Echo e do Heimerdinger também. Isso, muito, 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 muito bom. Também, concordo também, Victor. Só que o dele, eu acho que, por mais que seja interessante essa coisa toda, eu acho que esse plot, talvez por ser um plot muito batido sabe, Matrix, Ultron, sabe, porra, a gente já viu 1 milhão de vezes, poxa, tem uma entidade mega poderosa que quer salvar a humanidade, e ela percebe que a humanidade é um problema, então vamos pegar a humanidade e vamos colocar ela inteira sobre a nossa tutela, porque eu sei o que vai ser melhor pra eles. Então, eu meio que vou dar uma luz com questão ao Victor, porque ele já no jogo, ele até virou até um meme assim entre os jogadores, porque o Victor, ele no jogo, ele já é um ser mecanizado, ele pretende, assim, já tá na lore dele desde o começo, que ele pretende transformar todas as pessoas em máquinas, porque pra ele, a máquina é o ser perfeito. Aí, chega na parte do Arcane, e eles não querem descaracterizar o personagem. Então, eles pensaram, tá até no artbook, a parte desse pensamento do Victor, porque eles queriam desvincular um pouco da questão de só ser máquina, porque com o Hex Core, que é o núcleo Hex, é meio magia, meio tecnologia, que eles conseguem controlar com a tecnologia, né? Uhum. Essa questão de ser meio a meio, eles começaram a se questionar se realmente precisava ser só máquina. Então, eles passaram a pensar no Victor como um ser. Ele foi quebrado, porque ele ficou à beira da morte, ele tinha aquela questão toda de correr atrás do tempo, porque ele estava morrendo. Sim. E eles falaram até sobre uma técnica japonesa, né, que é quando você quebra um vaso e você conserta ele com aquela cola dourada. Que você é literalmente ouro, né, que você coloca para não expor as imperfeições, né? Isso. O caso do Victor foi... eles falaram que a cada vez que eles mostram o Victor, ele quer eliminar uma imperfeição e substituir por uma coisa que ele considera perfeita. Uhum. Então ele, aos poucos, vai se transformando naquilo que ele é por influência do Hex Core. Uhum. O núcleo Hex vai influenciando... Você vai percebendo que vai influenciando a mente dele para
aquele lado que ele estava tomando. É falado na própria série como existem vários universos diferentes, que o Victor, de um universo que deu errado, ele volta no tempo, entra em um dos multiversos e ele puxa o Jace pro Jace viver o que o Victor viveu, tanto que ele entra naquela caverna, ele não consegue sair, ele machuca a perna, ele tá vivendo a mesma coisa que o Victor. Só essa empatia que o Jace tem com o Victor, porque ele passou pela mesma coisa que o Victor passou, e o Victor reconhecendo isso, que foi possível dele consertar aquele universo que seria fadado a acontecer a mesma coisa que nos outros universos. E é uma coisa tão grande, assim, ao meu ver, porque o Victor, ele é uma peça, uma chave central, porque eles falaram também que, assim como terminou a segunda temporada, o Victor e o Jace estão nesse plano acima, que é no Núcleo Rex, eles vão ser falados ainda nessa próxima animação que eles vão colocar. Então, a história deles não está fechada ainda. Eles ainda vão ter ações na próxima animação. Da parte do meme, né, no caso, foi que quando o Victor ele foi anunciado na primeira temporada, todo mundo estava querendo que ele falasse a fala dele do jogo, que é Gloriosa Evolução. Todo mundo, Gloriosa Evolução, ele não falava. Aí chegou na segunda temporada, eles guardaram até o último segundo, porque eles iam colocar a fala, a transformação dele no ser perfeito e a atualização do modelo do jogo. Então foi uma coisa muito grande, assim, principalmente para quem era fã do Victor. Foi uma construção, né? Sim. Cara, e foi muito surreal, assim, de você acompanhar a música The Line, que eles fizeram principalmente para a evolução do Victor. A música The Line, ele vai colocando esse tom sombrio, um tom depressivo, que reflete muito a história do Victor. E ele vai crescendo até o momento que ele evolui e ele se mostra a versão nova dele. E dentro do jogo, no mesmo semana que foi lançado o episódio, eles lançaram um modelo novo do personagem. E aquilo foi, assim, foi um outro nível. Tanto que eles lançaram até uma skin, que é a skin Victor Salvador, que ele remete aos episódios que ele começa a curar as pessoas, sabe? E fazer essa skin, ela é lendária, que tem novas animações, novo tudo. Eu falei assim, não tem jeito, eu vou ter que comprar. Eu comprei. e tipo, na época, até hoje, assim, pra mim foi surreal esse evento, porque foi um dos maiores eventos que a Riot já fez. Eu me lembro de acontecer algo parecido quando nos Vingadores, no cinema, foi ser revelado que a Hydra estava por dentro da S.H.I.E.L.D. há muito, muito tempo, e tinha a série Agent of S.H.I.E.L.D. passando ao mesmo tempo, e eles lançaram juntos, no mesmo dia de lançamento do Capitão América, o 2, agora não me lembro. Soldado Invernal. Soldado Invernal, isso, que é revelado a existência da Hydra, é revelado daí também na série, isso, e aí, tipo, fez sincronia, a galera também pirou, porque falou, quem tava acompanhando, falou, putz, né, tipo, os eventos foram sincronizados, né, então é bem bacana isso, mas assim, eu entendo o negócio do Victor, né? E eu acho que a minha questão é a escolha do roteiro de querer usar essa história para ser contada, entendeu? Essa é a minha questão, tipo, do que tava vindo, assim. Não que eu não acho que a coisa dele não faça sentido, ou não faça coisa assim, mas assim, primeiro que o plano dele é eugenista, né? E aí eu já não tenho uma dificuldade enorme de concordar, né? Aí a questão é essa, que o Victor e o Jace, eles são uma dualidade, são dois lados da mesma moeda. O Victor, quando ele se afasta do Jace, o Victor ele se perde. E o Jace, ele tá sempre... Ele também se perde, o Jace, quando ele tá longe do Victor. Os dois, eles são... O Jace é o que traz o Victor pro lugar certo, e o Victor é o que traz a sanidade pro Jace. É que assim, é duro, porque eles estão criando coisas diferentes, mas um deles tá criando eugenia, né? E aí, pra mim, essa balança pesa demais. Sabe, tipo, E é muito falado sobre isso na própria série, né? Falando sobre que o Victor, ele ouve o Hexcore. Ele meio que ele vai... O Hexcore é como se ele tivesse vida própria. E ele vai influenciando o Victor, porque ele não tem uma forma física pra alterar as coisas, mas o Victor tem, e ele usa o Victor, entendeu? Mas no final, né, na segunda temporada, ele meio que, pelo que eu entendi, assim, ele volta, né, e mostra pro Jace, porque ele percebe que foi um erro, né? Sim.
E aí isso pra mim, Júlia, tira um pouco daquilo que você falou das agências dos personagens, né? Porque no final das contas, o Victor causa o problema todo e o Victor manda alguém resolver o problema todo e no final todas as coisas acontecem por conta do Victor, não mais um monte de personagens, cada um deles tomando sua decisão pra completar aquela bola de neve. Isso diz algo sobre o falecido Marcos, que achava que prender sua irmã era uma misericórdia maior do que matá-la. Matar não é misericórdia. Vejo que ainda há uma faísca de rebelião queimando dentro de você. Não. Matar é um ciclo. Um ciclo que começou muito antes de mim e do Vander. E que vai continuar muito depois de vocês duas. Cansei de andar em círculos. Criamos nossas prisões. Barras feitas de promessas, códigos, compromissos. Paredes de insegurança e limitações que aceitamos. Estamos nessas celas, nessas identidades. E dizemos que somos nós. Vou falar pra vocês que com a explicação do Vitor, nosso Vitor aqui... Pô, eu fiquei mais curioso ainda, viu? Pra ver, de repente, esse desenrolar dessas coisas, porque realmente, assim, eu acho que tem coisas, né, que a série acaba deixando em aberto e a gente fica, né, querendo conectar esses pontos mesmo, assim, e a maneira como isso foi construído ajuda a gerar essa curiosidade. Eu ainda... sou também desse discurso de que eu acho que a segunda temporada ela acaba colocando um pouco mais, né, o pé no acelerador. Eram 9 episódios, os caras queriam, né, trazer pequenas coisas ali, né, pra introduzir novos temas e tal, porque a primeira temporada é muito mais esse pé no chão, assim, e a primeira temporada acaba sendo essa vitrine, né, a porta de entrada para que a gente conheça a Jinx e a Vi. Então, quando a gente entende que a primeira temporada meio que fecha pra mostrar qual que vai ser o drama ali, qual que vai ser a confusão, né, qual que vai ser a jornada que essas duas vão ter que percorrer, a segunda temporada ela vem pra concluir isso e ao mesmo tempo trazer pontos ali para que isso seja expandido em outras séries, em filmes e tudo mais. Então é possível entender isso. Agora uma coisa que eu queria também trazer também do modo geral, só para também mudar um pouco de assunto, é que você falou daí, Rafa, no começo da questão de tragédia grega, e aí tá muito na minha cabeça isso também, porque eu terminei de assistir hoje o último episódio de novo, e aí a doida veio perguntar pra mim, e aí, né, tipo, eu falei assim, cara, é impressionante, porque a série, ela é muito trágica, porque no final você sai com o sentimento de que ninguém venceu, né? Tipo, ninguém perdeu. Exato, exatamente. É um clima muito quando você lê, tipo, Rei, lê Oresteia, lê outras tragédias gregas, você vê que mesmo quem sai vitorioso, o negócio a vitória foi tão custosa, que você não tem como chamar aquilo ali de vitória. E eu acho que a primeira temporada, e isso eu acho que a série se manteve, né? Assim, pra mim, nesse sentido, que tanto a primeira quanto a segunda temporada, ambas contam uma história e terminam uma história, tipo, de que fala que, olha, houve um embate, esse embate foi, de alguma forma, ou suspenso, ou encerrado, ou resolvido, ou o que for, mas esse embate não existe mais. Você pode até dizer que teve algum lado que ganhou, sabe, nisso, se você quiser falar, mas é mais fácil você falar que teve um lado que perdeu tudo e um lado que perdeu quase tudo. Exato. É um sentimento muito ruim quando você termina assim, tipo de... Cara, essas pessoas passaram por tudo isso e o custo por elas terem sobrevivido e o custo por elas terem defendido aquilo que elas acreditavam foi simplesmente alto demais. Sabe? Eu olho e falo assim, não vale, pra minha opinião, eu olho assim e falo, cara, não valeu a pena. Como é que é, Basso? Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder. Mamãe Dilma já diria, né? Tipo, Dilma já diria isso, né? Todo mundo ficou zoando, nada, porra, cada vez mais essa frase é ressignificada em 1 milhão de contextos diferentes e se mantém verdadeira. Exatamente. Assim, na minha visão, quando vocês falam que foi muito apressado, na minha visão, só foi apressado o último episódio. Porque todos os episódios pra mim foram perfeitos, assim, o ritmo, os acontecimentos foram tudo acontecendo de uma forma que
denso de informações, e tanto que eles fazem essa parte de colocar 3 episódios por semana, e eu achei perfeito, porque você assiste os 3 episódios e você fica com aquilo na cabeça a semana inteira. Caramba, o que vai acontecer? Aconteceu aquilo, você fica remoendo até o momento que você vê a continuação. E eu achei que foi num ritmo certo, você se emociona muito, principalmente nos 3 últimos episódios. Eles botam uma cena emocionante atrás da outra e você chora e você ri, depois você volta e chora de novo. E é uma história que, como o Rodrigo falou, que ela é trágica no final, e mostra esse lado dele que é adulto. Porque a vida, ela nunca, praticamente a maioria das vezes, nunca vai terminar super bem. Exato. Você sempre vai ter uma frustração. E você tem que lidar com essa frustração para você seguir em frente. Os personagens, no final, eles seguem em frente. A Jinx, você vê ela pegando o dirigível, que ela disse na primeira temporada que ela queria pilotar um. Ela pega o dirigível e vai para longe, para um lugar onde a gente não sabe pra onde é que ela foi. Sim. O Echo, ele tá sozinho em Zal. Mas com o Heimerdinger que desistiu de viver tudo aquilo, e o Heimerdinger ele simplesmente some, o Echo ele perdeu todo mundo que tinha em volta dele, e ele vai reconstruir a cidade perfeita que ele tinha criado. Ele vai voltar a criar as coisas e a ensinar a próxima geração. Uhum. O Victor e o Jace estão num plano superior, onde eles podem ajudar outros âmbitos de outras histórias de uma forma que eles não poderiam antes. É uma coisa assim que amplia cada vez mais o leque de possibilidades, que para mim não terminou só naquele último episódio. Exato. Ele tem uma coisa a mais, uma camada a mais. Caraca, Vitor, você foi perfeito, Vitor. Pra mim, assim, ó, eu queria só reforçar. Pra mim, assim, a primeira temporada é tipo 10 de 10, assim. É perfeita. A segunda temporada, quando eu falo, assim, dela ser um pouquinho mais apressada, pra mim isso também não é um problema, assim. Pra mim ela é tipo 9.95 de 10, sabe, assim? Assim, pra mim essa série é uma obra-prima, gente. Eu tô vendo quadro pra comprar. Agora você falou do artbook, eu vou atrás. Eu fiquei completamente maluco por essa série. Se eu não me engano, o artbook ele foi localizado pra português agora, se não me engano. Nossa, até já vou ter que tirar do meu cofrinho. Mas e você, Júlia? Você acha que terminou bem? Você acha que é mais como eu, que o negócio foi trágico, ou você é mais como o Victor? O Victor parece ser uma pessoa mais nova, ele tá mais otimista com a vida ainda, né? Você acha tipo... Ai, gente... Sendo coisas boas, no final das contas, valeu a pena. Assim, eu gosto muito da jornada, né? Então, assim, pra mim, às vezes assistir uma série, né? Ver um filme, tudo bem que se o final não é bom, ou se não é como eu espero, o que valeu é a jornada. Pra mim, sempre isso, assim. Eu gostei como a série terminou, assim, eu achei que ela se valeu totalmente, né? Mas, como eu falei no começo, pra mim, uma das melhores produções da Netflix, uma das melhores produções de animação que eu já vi nos últimos tempos. E eu gosto bastante também da densidade emocional que ela trouxe, assim, sabe? Porque a gente tá muito acostumado, né? E é uma crítica que a gente até já fez provavelmente aqui no Cinemação em algum momento, né? Com produções que são muito rasas e que ficam muito naquele... Sem trazer uma emoção de fato, né? Algo muito artificial, que não tem um impacto na tua vida, no dia a dia, né? E pra mim, assim, Arcane consegue ter um impacto muito grande no dia a dia, porque é uma série que fica contigo, né? Que Sim. Independente, já passou um ano, né? Mas ainda tu consegue lembrar de coisas, tu consegue se pôr no lugar daqueles personagens. E, cara, será que eu faria igual? Será que eu faria diferente, né? Poxa, se eu tivesse em Piltover, se eu tivesse em Zaun, como é que seria, né? E isso é especial. Então, assim, eu acho que a série, ela realmente conseguiu trazer todos os pontos e aspectos importantes pra gente ter esse sentimento, né? Esse sentimento de densidade, assim, de como é que a gente lida com o poder, como é que a gente lida com a culpa, com a responsabilidade, sabe? Então, eu acho que foi um saldo positivo, assim, eu gosto muito mais, como eu falei, né? Eu gosto muito mais da primeira temporada, mas eu acho que, como um todo, é uma série maravilhosa. Nossa. Acho maravilhoso que a Júlia falou, ela não respondeu aquilo que eu perguntei. Ela é muito sacana, ela é.
Mas assim, é brincadeira, gente. Mas... Ela só mostrou que pra... ela é uma pessoa positiva e nós determinamos aqui quem é o velho ranzinza desse podcast. Assim, só pra esclarecer, eu gosto sim do final. Eu acho o final muito bom. Eu acho o final da primeira temporada melhor ainda do que o final da segunda, mas eu acho que o final da segunda, os destinos dos personagens, eu achei muito interessante, que deu destino todos pra eles. Eu gostei. Eu só falei que eu acho que o sentimento que me termina é que todos eles tiveram, sim, uma história boa, uma jornada melhor ainda, como a Júlia falou, e só que no fim eu sinto que foi uma grande tragédia tudo que aconteceu, né? Sim, eu acho que foi mais sentido, mas eu achei que era bom o final. Eu gostei, inclusive, que, vendo por esse lado que o Rafa trouxe, que é a história, na verdade, das duas irmãs, você conclui o arco da vida e da Jinx, né? Tipo, inteirinho, assim. Então eu acho que nesse ponto não sobram pontas pra poder ficar pensando na história. Então eu acho que ela é... Eu acho ela, assim, tipo, muito boa. Eu acho o final muito satisfatório. Eu só acho que o final dela acaba, pelo menos me trouxe essa ideia de... Gente, no final das contas, sabe? Todos eles pagaram um preço alto demais, sabe? Mas é isso. Total, eu acho assim, total, assim, e até como você falou, né, isso aí é a vida, né, e é muito bom que a série traga isso, né, e fuja da mesmice do final feliz. Uhum. Sim, exato. E eu acho que, assim, a série, acima de tudo, né, ela tem essa característica de abarcar várias coisas dentro dela. Tem a questão social, tem a questão de lutas de classe, política e tudo mais. É uma série muito diversa, né? Você tem personagens negros, você tem... a série, assim, ela é muito múltipla, ela é muito bem feita, muito bem equilibrada, assim. E eu acho que tem coisas nela que encantam, assim, por essa poesia visual, assim. Então, não é à toa que quando você pega e você vai ver que é uma série que custou, tipo, bilhões, sabe? Que é a série, né, mais cara já feita na história, em termos de investimento, né? Foi a mais cara. Foi muito dinheiro. Muito, mais do que não sabia disso, Marvel. Mas, gente, fazer cena por cena, né? Cena por cena, imagina aquilo ali. E explicado com... Eu vi a entrevista com um dos artistas que fizeram um cenário de das cenas, né, que tem no Arcane. Ele foi falando sobre... Ele estava ensinando, né, sobre como eles criavam cenários para Arcane. E ele falou que cada cenário que você vê, ele foi pintado individualmente. Você vê uma cena de um ângulo, foi feita uma versão, tem um concept, né, e tem a versão em 3D, só que dessa versão em 3D o artista foi lá e pintou tudo, cada objeto, e muda de ângulo, ele pintou tudo de novo, e assim, cada cena é uma pintura nova. É incrível. O Yoki, o nosso Vitor aqui, ele é artista, além de tudo, viu? Animador ainda por cima. Então, assim, você vê esse capricho, sabe? Quando você olha ali esses detalhes e você pausa. Por isso que quando eu comecei esse podcast, eu falei que cada cena ali é um quadro, assim. E eu tô falando, assim, a real mesmo. Eu tenho cenas separadas em alta resolução que eu vou imprimir e eu vou fazer quadros, porque eu acho brilhante, assim, a maneira como eles desenharam tudo. Então, e se vocês quiserem pesquisar algumas coisas em específico, por exemplo, um cenário que vocês gostam muito, no ArtStation, que é o site que a gente usa para fazer o nosso portfólio, vocês podem colocar lá Arcane na pesquisa. Vai vir todos os artistas que trabalharam pro Arcane. E eles colocam as artes que eles fizeram em alta resolução lá. Vocês podem chegar lá e baixar, usa de papel de parede. Caraca!
Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas pra você, ouvinte, né? Pra você pegar coisas aí, fazer coisas diferentes durante a sua semana. Ju, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Sabia que ia ser eu. Sacanagem. Então, galera, como a gente tá falando, né, de animação e tudo mais, e eu tô numa fase, assim, muito otaku, né, infelizmente. Chega pra todo mundo. E aí, eu vou indicar um anime que eu terminei recentemente, que ele é bem atual também, acho que saiu a segunda temporada esse ano, que é Diário de uma Apotecária. Muito bom. Eu tô assistindo. Então, já fica aí, ó, pessoal, todo mundo já falou muito bom, então sabe que é bom, né? E, assim, é uma animação, né, um anime que, cara, eu fui assistir por nada, assim, vi que estavam falando, mas eu não fui atrás muito, né, eu costumo não ir muito atrás, então eu fui assistir meio que no escuro, assim, sobre, o anime. E eu me surpreendi muito positivamente, assim, é uma história de uma menina, né, que ela é uma apotecária, né, que é a pessoa que cuida de remédios e tudo mais, né, e aí o pessoal que já vive aí pode falar se eu tô errando alguma coisa, né, porque eu tô de cabeça aqui. Mas ela produz remédios e tudo mais, e aí ela acaba sendo raptada e levada pra um lugar, assim, que é como o anime se passa antigamente, né, no Japão feudal. E aí ela é levada pra esse lugar onde tem um palácio do imperador e ela começa a trabalhar lá como apotecária, né, fazendo remédios e tudo mais. E eu acho que o mais legal dessa história é que, como a personagem, ela é muito inteligente, muito sagaz, muito determinada, assim, e ela começa a resolver mistérios dentro do palácio. E isso é muito massa, assim, ter uma personagem de anime que é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver mulheres em anime, né? Então isso pra mim, assim, me pegou bastante, né? Tem romance, um pouquinho de romance, né? Obviamente tem. Mas eu acho que o mais legal é isso, assim, é ver como a Mal, né, que essa personagem consegue se desenvolver por ela mesma, sabe? Não sendo um apoio pra um homem ou não sendo um apoio pra outros personagens, assim. Ela é o centro dela mesmo e tudo bem, sabe? E isso é incrível. E então, é isso, assim, Diário de Apotecária. Maravilhoso. É muito bom, cara. Tipo, tem um romance, assim, tem um cara que namora ela, mas ela não sabe que ela namora. Né? Ela não liga pra ele. E a personagem tem todo um tom meio, tipo, blasé, assim, porque ela é muito fissurada, essas coisas bem de anime, que a pessoa é muito dedicada ao ofício, então ela é muito ligada nisso. Então ela tem um tom de blasé com todo o restante, sabe? As coisas vão acontecendo extraordinário ao redor dela, ela tá tudo bem, e daí, sabe? Só quero trabalhar, só quero dar remédio. Me deixa em paz, cara. Tipo, ver um monte de gente pedir ajuda pra ela, que ela se torna uma puta uma coisa lá, e ela... Ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém enche o meu saco, tá ligado? Me deixa aqui sozinha. Sim, isso é uma coisa, assim, eu acho que a segunda temporada vai escalando um pouco, né, nos temas, então ela acaba abordando temas mais sensíveis, né, e aí eu acho que talvez isso também é um ponto muito interessante, assim, porque não fica só naquela questão ali da gente, ver ela resolvendo mistérios, assim, e por isso, sabe, é o romance. Ela começa a abordar pontos e que uma hora tu pega assim, pensando, meu Deus, gente, que loucura, sabe? A primeira temporada já tem umas coisas meio que, umas indicações assim, que fica meio passando, né? Exatamente. O próprio fato de que ela é raptada, e aí você descobre que o pessoal raptava mulheres, e aí basicamente ela ela foi vendida como uma escrava, né? Então, não é literalmente assim... trazida à tona, mas tá ali, né? Tipo, tem várias coisinhas. Muito bom, Ju. Tá aí, então. Lembrando vocês que estão ouvindo, né, que tudo que a gente falar aqui vai ter link no post ou na descrição desse episódio, então não pegou alguma coisa, é só você ir lá, dar uma olhada, tá tudo anotado, clicou, e aí você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando. E você, Basso, o que você trouxe de bom pra gente aí? Olha, eu vou dar uma indicação, mas que é muito chovendo molhado, mas é que eu acabei de assistir a série Sopranos. Sim! Né? E assim, eu nunca tinha assistido, é uma série antiga, né, de 99 a 2007. Sei lá, muita gente já é velha, muita gente deve ter visto tudo, mas eu só fui ver agora. E, cara, eu entendo hoje porque que o pessoal fala que ela foi um divisor de águas pra TV. Eu não consigo imaginar várias outras séries que eu gosto se Sopranos não tivesse existido, sabe? Eu gosto muito de uma série, tipo, por exemplo, Breaking Bad, Mad Men, né? Tipo, você olha e fala assim, cara, séries bem grandes que você... Sopranos engatinhou, andou pra essa galera correr depois. Mas o Sopranos é uma série
de máfia. Na verdade, a máfia B, né? Uma máfia... Você comprou uma máfia de Nova Jersey, né, nos tempos atuais. E onde o cara que vai se tornar o líder da máfia... Isso não é spoiler, né? A primeira temporada ele já tentando ascender a ser o líder da família. Que é o Tony Soprano, né? E você vai ter, então, acompanhar esse cara. E a série é um grande estudo de personagens sobre quem que esse cara é, quem que é o meio onde ele tá vivendo, quem são as pessoas que estão ao redor dele. E aí você tem toda a questão, tanto da vida dele, das famílias Soprano, ver tradução pra cá, né? Porque é uma ideia de você ver tanto a família dele da máfia, que ele coordena e como é que são essas pessoas, todos esses criminosos cometendo crimes, como a família dele de sangue mesmo, né? A mulher, os filhos e como é que ele lida com essa família. E a série tem um plot muito interessante inicial, que tá no piloto isso, também não é spoiler, que é o Tony, ele é esse chefe, esse cara fodão, né, matador e tudo mais, só que ele tá tendo ataques de pânico. Então ele vai procurar ajuda com uma psicóloga pra ele fazer terapia, pra ver se ele cessa os ataques de pânico dele, porque se as pessoas veem que ele tá tendo um ataque de pânico, ele desmaia, esse tipo de coisa, isso vai ser um sinal de fraqueza e a máfia não vai perdoar isso, entendeu? Só que o próprio fato dele buscar ajuda com uma psicóloga também é uma coisa que levaria a máfia a ver ele como fraco. Então ele fica nessa situação tipo de que tanto a situação que ele tá como a solução para a situação que ele tá, ambas poderiam ser problemáticas para ele. E a primeira temporada se passa muito nessa questão dele estar com essa psicóloga conversando e tentando entender da onde que vem esses problemas, enquanto ele vai até mesmo utilizando as técnicas que ela vai ensinando para ele no consultório, que acaba ajudando ele a manejar, né, melhor os outros amigos deles, os empregados deles, as coisas deles, tudo ali na máfia. Então ela é muito interessante, muito mesmo assim, é uma série absurda, pra você mergulhar mesmo dentro da psique de uma pessoa e ver todas as contradições, todos os defeitos, todos os possíveis virtudes que ele pode ter, enquanto você vai analisando esse clima de máfia, que inclusive é um pouco até bem humorado algumas vezes, que eles zoam muito o Poderoso Chefão e outros filmes de máfia ali que tá acontecendo. Né? E o engraçado desses dos Sopranos, que tem um vídeo que eles fizeram, acho que era só o áudio, que se eu não me engano que eu vi no Instagram uma vez, eles gravaram mafiosos de verdade vendo, né, a série. E ficavam surpresos com a quantidade de semelhança que tinha com a realidade. Eles falando aqui. O pessoal falou muito daí sobre isso, que teve uma consultoria muito boa, porque tava muita coisa acontecendo. E cara, ela é muito boa. Não só o enredo dela é o de menos, sabe? É você ver quais são os personagens, assim. Tem personagens femininas ótimas. A Carmela, a mulher dele, é uma puta de uma atriz foda, a psicóloga dele é baita de uma atriz, sabe? Tem a Drede Mateu, que é uma mulher maravilhosa também. Cara, é muito bom. Né? Mas assim, tem violência na série, tá? Então é uma série de máfia afinal, né? Então vão com isso. Sensacional. Putz, essa série realmente, né, vale muito a pena. Se você fizer um combo Arcane, Sopranos, caraca, e depois vai para um anime, Diários de uma Apotecária, cara, vai ser a semana mais feliz da sua vida. Eu estou, Rafa, no canto do campo, me aquecendo pra gravar sobre Sopranos pro Cinemação, viu? Fique tranquilo, se quiser. Opa, maravilha, maravilha. Acho que vale um papo mesmo, porque tem muita coisa legal nessa série mesmo pra discutir. Muito bom. Vitor, e você? O que você trouxe de bom pra gente na sua estreia aqui na Podosfera, no Cinemação? Então, a gente já tem um anime, tem uma série, então vou recomendar um jogo pra quem quer conhecer mais sobre a história as histórias que tem no LoL, né? Tem o jogo chamado Reignited King. Na época que a Riot tinha, né, a empresa chamada Riot Forge, que eles financiavam estúdios para fazerem jogos sobre as histórias do LoL. Tem vários jogos com vários estilos diferentes, como o Mage Seeker, que é a história do Sylas, que vai contando como é que Demacia mudou, né? Que Demacia era uma no passado, e depois de Mage Seeker, ele mudou toda a visão de Demacia agora. O Reignited King, ele conta a história de um dos eventos que tem no jogo, que é o Rei Destruído, que quando ele veio, ele trouxe essa história.
que ele é um rei que ele tinha uma esposa, né? Tanto que essa região de onde ele vem não tá no mapa. Uma curiosidade é que esse mapa de Runeterra, ele foi feito pelos cartógrafos de Noxus. Então, tudo que tá lá no mapa é porque os cartógrafos que fizeram. Só que ainda tem regiões que não aparecem de Runeterra, que provavelmente no futuro vão aparecer. Esse rei, ele veio dessa região de fora do mapa. Ele traz com ele a esposa morta, porque a partir do momento que ela morre, né, ele gasta todos os recursos dele para trazer ela de volta e ele não consegue. Então ele procura a Ilha das Bênçãos, que é uma das regiões, que depois se torna a Ilha das Sombras, porque a partir do momento que ele mergulha ela nas águas curativas, né, da Ilha das Bênçãos, a água ela se transforma. Então tudo que era luz se torna sombra e tudo que era para curar passa a destruir. Então tudo que tem lá são seres imortais e só procuram consumir outras coisas. Então tudo que vem de vivo nessa ilha, eles procuram consumir e transformar em sombras também. Aí esse rei destruído, né, ele tá se aproximando das regiões próximas de lá, das Ilhas das Sombras. É uma história bem grande, assim, que ele vai contando durante o jogo. E esse jogo, ele é excelente, ele tem uma narrativa muito boa. Ele junta personagens diferentes do jogo. Ele aprofunda cada personagem e eles fazem uma história que vai juntando esses personagens interagindo entre si e você conhecendo mais o passado deles e eles fazendo amizade entre si também. A história é muito bem contada, o jogo ele tem um enredo muito bom. Eu demorei cerca de 50 horas para terminar ele. Ele foi lançado em 2023. Assim, é surreal esse jogo. Pra mim, ele foi dos melhores jogos que eu já zerei. Tem muita coisa, ele é um RPG muito bom, de turno. As animações, os desenhos, a arte, tudo perfeito nele. É uma recomendação minha para vocês que querem conhecer mais sobre o universo. Eu fico maravilhado quando eu fico sabendo dessas histórias, né, e desses jogos que tem todo um contexto ali, né, e que, cara, a galera conhece, e confesso para vocês que me sinto um tanto quanto velho também. Eu falo, cara, tô muito por fora. Vem cá, Rafa. Deixa os jovens aí. Nossa senhora, eu fico, caraca, esse negócio passou e eu nem vi. Mas maravilhoso, já deixei aqui anotado porque eu quero ver também como é que é. E, bom, pra fechar aqui o plano detalhe, eu vou deixar um canal do YouTube que eu gosto muito dos textos, eu adoro comédia irônica, sabe? Aquela coisa meio vergonha alheia e tudo mais. E aí tem um canal no YouTube, e eu particularmente também gosto muito de futebol e tal. E aí tem o Falha de Cobertura, um canal do YouTube que ironiza aqueles programas. Muito maravilhoso. Muito bom, né? E ele ironiza aqueles programas antigos, né, de esporte, principalmente ali dos anos 90, né, início dos anos 2000, que era muito centrado justamente no apresentador e um comentarista, que os caras tiravam informação do rabo deles, assim. Era uma coisa completamente sem propósito, assim. Os caras falavam uns absurdos e tudo mais, e não tinha, né, como as pessoas verificarem, e aí o Falha chega para ironizar isso, mas tem um texto assim que ele foge do comum, assim, e o que eu mais gosto é justamente como eles conseguem fazer essa navegação, né, por temas que partem do futebol, mas que se expandem pra loucura completa, assim. Cara, Craque Daniel e Professor Serginho. Cara, assim, os dois caras lá, esqueci o nome deles do Choque de Cultura, mas os dois caras do Choque de Cultura, assim, Unleash the Kraken, né? Tipo. Exato. Alguém tirou eles da coleira e falou: meu irmão, vai. Sabe? Exatamente. Não, é impressionante, porque é isso mesmo. Assim, eles vão emendando. E eu vi esses dias o Kaique, né? Que é quem faz o Serginho da Pereira Nunes, né? Professor.
Isso. E eu vi ele mostrando uns prints de que pouca coisa ali é improviso. 90% das coisas são escritas mesmo. E eles partem primeiro de um esboço, tipo, escrevendo pelo WhatsApp, vão mandando ideias ali e tal. E eles deixam, e é isso que eu mais me encanto pelo texto deles, é que é um texto que é muito fluido, assim. Então o cara vai comentar sobre um jogador e fala que o jogador não jogou bem porque ele tinha ido à praia, e aí eles falam que o problema de ter ido pra praia é que a praia é poluída. E daí eles começam a falar sobre o problema da poluição da praia e não efetivamente sobre o cara não ter jogado bem porque foi à praia, sabe assim? Maravilhoso, cara. Essa coisa deles do texto, eles vieram também muito falar, o Daniel Furlan, tudo na época agora, porque o pessoal achava que o texto do Choque de Cultura eles achavam que era improvisação, né? Eles falaram assim, cara... Sim! E eles vieram trazer também, eu me lembro quando estourou, eles falaram assim, cara, era isso, era 90%, 95% do texto, ele tá escrito, tem um parte de improvisação que sai ali na hora, mas a imensa maioria dele cara, não é nada feito na loucura, não, é um texto pensado e escrito para aquilo ali, né? Exato, é tudo muito bem pensado, cadenciado, os tempos, e assim, o que eu acho que comprova muito também, de que quem às vezes fica sempre se lamentando, porque, putz, eu não tenho muito como produzir, não sei o que, os caras fazem numa mesa, 2 caras sentados, um texto super afiado, sabe, a estrutura bem enxuta, assim, enfim, é um sucesso absoluto. Então fica a minha dica aí, Falha de Cobertura, vai ter link aí no post para assistir no YouTube, são episódios longos, né, e eles analisam principalmente as últimas rodadas aí do brasileiro e tudo mais, mas fica essa dica porque realmente é um canal muito bom. Gente, chegando aqui no final desse podcast Animação 618, batemos esse papo espetacular aqui sobre Arcane, e eu não poderia fazer esse papo sem meus convidados. Foi maravilhoso poder falar sobre uma série que eu amei, com pessoas sensacionais que só agregaram ainda mais, né, sobre o pensamento em torno de uma obra como Arcane. Eu só tenho que agradecer. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua estreia, e gostaria que você deixasse aí meios de contato, redes sociais, como que as pessoas fazem para chegar até você e conhecer também do seu trabalho, Vitor. Afinal de contas, ilustrador, animador. Eu que agradeço o convite. Ultimamente eu tenho focado mais nos estudos, né? Então tem o meu Instagram, o @ZoraAkil. Isso é um pseudônimo, né? Então, porque já existe um Vitor Campos, aí eu tive que pseudônimo. Tá. É principalmente só o Instagram mesmo que eu tenho usado para atualizar meu portfólio. Artistas aspirantes às vezes vêm me perguntar algumas coisas e eu tô sempre aberto para ajudar no que for possível. Maravilha, tá aí. Então sigam o Vitor, mandem, né, mensagens para ele, porque foi uma participação sensacional aqui. Espero que a gente possa gravar mais vezes juntos, viu, Vitor? E eu tô sempre disponível para você. Valeu, muito obrigado. Ju, obrigado também pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Sempre muito bom trocar essa ideia contigo e falando sobre uma obra que gostamos, né, Ju, dessa vez, e deixa também meios de contato aí, Ju. Ai, gente, muito bom sempre estar aqui na animação, adoro os debates e falar de Arcane, nessa série tão incrível. E assim, se quiser me seguir, é a Julia Barth, BARTH, e também deixar o lugar onde eu escrevo, né, que é a Emerald Corp. Então vão lá no site, tem conteúdos muito legais, né, e também a gente tá no YouTube, né, fazendo algumas lives. Tô um pouco distante no momento porque, né, muito trabalho, mas seguimos lá. E também eu acho legal só dizer que eu tenho o Stories, né, que é um podcast de história e cinema que eu faço, ele tá meio paradinho
paradinho, mas vamos retornar em breve. Então, quem quiser seguir lá também pode seguir, @Stories_Cast. Boa, muito bom, muito obrigado. E Basso, obrigado também pela sua participação aqui, foi maravilhoso. E deixa aí meios de contato. Mas como é que faz pra te achar, Basso? Você tá cada vez mais escondido dessas internets. Não me acham mais. Não te acham. Não me pegam mais. Né? Se livrou. Me livrei, tô sem redes sociais nenhuma. Se vocês quiserem me encontrar alguma coisa... de repente? Mandem cartas para a caixa postal. Vocês podem seguir, se for dar algum local para seguir, o podcast Perdidos da Estante. Que na verdade o podcast é da Domênica Mendes, mas eu tô sempre lá gravando alguma coisa, ajudando em alguma coisa. E se for muito necessário mesmo mandar um recado, alguma coisa, manda por lá. Manda pra Domênica. Ela faz a ponte. Ela faz a ponte. Ou também, se quiserem, manda já pro Rafa. O Rafa manda pra mim também, tá tudo bem. Verdade. Pode ser que alguma Comic Con da vida aí, aquele Pikachu que você tá vendo no canto, seja o Rodrigo Bassa ali. Pode ser. Mas é isso. Muito obrigado, Rafa, por ter te chamado aqui novamente. Eu gosto muito de vir aqui, já falo pra você várias vezes, né? Falo pro Vitor que ele tem muita sorte de estar estreando aqui, porque o Cinemação é um lugar maravilhoso pra gravar. Cara, o Rafa é um dos melhores hosts que eu conheço da podosfera. Eu me sinto... Eu até falo demais, fico perguntando pros convidados e tudo mais, porque eu me sinto em casa, porque ele deixa a gente muito confortável. Rafa, muito obrigado por ter chamado. Tamo aí pra quando vocês quiserem chamar aí de novo, né? E é isso. Obrigado, muito obrigado, gente. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi, fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio, e você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, o podcast Cinemação 618 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.